vitória dá-se num momento muito importante para aquilo que é o nosso concelho. Vem um conjunto de investimentos no âmbito do PRR e a chamada bazuca, e essa é muito importante, que essa alteração aquela alteração que aconteceu, face à visão que vinha de trás, que era uma visão de estagnação, de falta de visão, falta de vontade, e isso sentia-se em todos os aspectos da vivência do nosso concelho. E acho que foi isso que as pessoas também sentiram. As pessoas sentiram que ao final de 46 anos de governação comunista já não havia vontade de inovar, já não havia o querer fazer, já não havia o empenho, e por isso decidiram mudar e acreditaram que era possível mudar, e nós com a nossa equipa, com as pessoas com que nos apresentámos, altamente qualificadas e motivadas de diversas áreas da nossa sociedade e de diversos pontos do nosso concelho, conseguimos demonstrar que tínhamos uma resposta válida, capaz de corresponder àquilo que eram os anseios da nossa população. Acreditaram em nós, e de lá para cá, nestes últimos 3 meses, não temos feito outra coisa senão trabalhar desde o primeiro dia para provar que sim, é possível. É possível mudar, é possível fazer diferente, é possível trabalhar com afinco, é possível trabalhar com empenho, com gosto, com amor por aquilo que se faz, e acho que está a dar resultados. Está a dar resultados porque, embora muitas do acesso àquilo que são os nossos fundos comunitários ou às linhas das candidaturas ainda não tenham sido efetivadas, só abriram agora recentemente os avisos para as comunidades desfavorecidas, mas ainda assim, com os recursos que temos disponíveis, já foi possível começar a fazer a diferença. Não há um município que seja mais importante que outro, não há um bairro, uma localidade que seja mais importante que outra. São todos importantes, contribuem todos para o crescimento do nosso concelho e tratamos todos por igual. E foi nisso que as pessoas acreditaram, e é isso que nós estamos a entregar e a devolver à nossa população. E acreditaram também numa coisa muito importante, que era na nossa disponibilidade para trabalhar. Disponibilidade essa que se verificou antes das eleições, percorrendo todos os pontos do nosso concelho, ouvindo todas as pessoas, algo que não se fez só nos últimos 6 meses das eleições, coisa que é uma prática comum, porque é quando se definem os candidatos, é que se começa. Aqui neste caso particular, o Partido Socialista trabalhou de forma continuada, sem interrupção, durante 8 anos, sendo que nos últimos 4 anos o projeto político começou-se no final, nos últimos 2 anos dos últimos 4, começou-se mais a vincar qual é que seria o projeto político que iria avançar para concorrer a estas eleições. E eu acho que foi esse trabalho constante, permanente, da auscultação e da população, que nos permitiu também, neste caso, durante as eleições, apresentar à população as propostas certas para aquilo que eram as suas preocupações. Eu acho que foi todo este caldo, todas estas múltiplas vertentes que nos permitiram então atingir este resultado, que em parte depois também aproveitou da enorme saturação que as pessoas sentiam do status quo que lidavam diariamente. Para mim é mais importante, e para quem está lá fora a ouvir, que nós projetemos o futuro, mas não podemos aliar que a herança que recebemos é muito pesada e que está a condicionar, de certa forma, o futuro que queríamos chegar. Encontrei uma Câmara que, no âmbito dos meios, como já aqui disse, muito frágil a nível de meios, quer de equipamentos, quer de equipamentos para as pessoas trabalharem. Precisamos de uma máquina elevatória para fazer as podas, não faz sentido alugar. Precisamos de mais um carro do lixo, precisamos de
Precisamos de mais roçadoras, precisamos de máquinas de limpeza e de higiene urbana, porque as nossas pessoas, a faixa etária das pessoas que andam a trabalhar e a fazer esse tipo de trabalho já é elevada, e então temos que arranjar maneiras de proporcionar às pessoas condições ergonómicas e que seja mais fácil fazer o trabalho para que o façam, para que as ruas estejam limpas. Não é por uma questão de comodismo, é porque faz falta, é porque é necessário. Então, sente-se que faz falta renovar o nosso quadro de pessoal, contratando mais pessoas, porque, por exemplo, perdemos no decorrer deste tempo 22 pessoas na limpeza urbana e que urge contratar rapidamente, sob pena de termos necessidade de continuar a contratualizar fora esses serviços. E nós queremos apostar nos trabalhadores desta autarquia e queremos motivá-los, porque são eles, e porque acreditamos que é através dos trabalhadores desta autarquia, com formação, com melhores condições de trabalho, que eles depois conseguirão entregar e prestar um melhor serviço à população. Isso no âmbito da parte mais operacional. Mas depois há aquela questão que é conhecida e que eu já disse isto mais que uma vez, apagaram-nos os e-mails, foi apagado a pasta do servidor da presidência, não tínhamos os e-mails, não havia documentos, não foi feito passagem de pastas e entretanto já nos foi dito que estariam a contar passar as pastas depois de nós tomarmos posse. Ou seja, mas esta é uma organização que não se coaduna com esse tipo de práticas, isto não pode parar. E os elementos de transição tinham que ser passados antes, muito tempo antes, logo a seguir ao resultado eleitoral, na primeira semana ou na segunda, que houve oportunidade para isso, e só aconteceu uma reunião para pedir informação por iniciativa do Partido Socialista, por nossa iniciativa, nós é que pedimos essa reunião, e mesmo a informação que nos deram foi muito incipiente, foi muito pela rama, nenhum documento nos foi apresentado, foi-nos falado de 2 ou 3 situações, e das quais, e uma daquelas que eu perguntei era se os ordenados para os trabalhadores já estavam preparados já estavam processados, porque para essa era uma prioridade, porque uma Câmara não pode parar e não podia haver aqui nada que prejudicasse nem as pessoas lá fora, nem os trabalhadores desta autarquia, e essa era a nossa prioridade. E depois, essas são as questões mais de fundo, e depois existe toda uma série de situações com as quais nos vamos confrontando diariamente, que carecem, e daí nós termos feito um ofício para as entidades competentes, Tribunal de Contas, Polícia Judiciária, Inspeção-Geral das Finanças e entre outras entidades, que tutelam esta área ou têm capacidade fiscalizadora, etc., com o objetivo de virem eles cá ver aquilo que nós estamos aqui a ver. Tenho ali um dossiê preparado para lhes entregar, com tudo feito. Desde pessoas aqui com contratos de prestação de serviços a pessoas que não têm parecer prévio vinculativo quando demanda a lei, como em sede de contratação pública a fazer as adjudicações diretas e adiantar-se mais de 30% do trabalho, quando a lei, ou seja, adiantar 50%, quando a lei só prevê que só é possível adiantar 30%, desde situações em que violações claras da contratação pública. Há aqui situações que são de tal forma gravosas que eu nem sei de que forma é que é de pegar no assunto. Para ser claro, porque são gravosas, são sensíveis e que as pessoas que estão lá fora e que bateram à porta desta casa e que pediram um papel e que foi assinado, não se tem que perguntar em momento algum que se a pessoa que lhe assinou o papel tinha legitimidade para o assinar ou não. E eu, acima de tudo, não posso pôr em causa a imagem deste município. E há certos e determinados assuntos que, face à sua sensibilidade, eu só os vou levantar quando eu tiver uma solução. Não uma solução para salvaguardar quem cá esteve, que esses deveriam de saber o que é que fizeram, mas para salvaguardar aquelas pessoas que bateram aqui à porta e queriam um papel para um licenciamento e que alguém assinou e não tinha competências para o assinar.
essas questões práticas que estamos a trabalhar e com as quais nos confrontamos diariamente. E que quando pensamos que estamos a dar um passo em frente e a poupar dinheiro para fazer um investimento numa determinada área, ou para podermos ter mais ali um conjunto de verba para fazer naquele logrador um parque, ou para fazer um arranjo exterior, ou para dar um apoio a uma determinada instituição, cada vez que nós aqui a trabalhar pensamos, boa, hoje consegui poupar, porque é assim mesmo, determinada verba e este valor já o vou poder alocar noutro investimento ou noutro apoio. Logo a seguir, aparece-me uma fatura inesperada. E vou-lhe dar um caso prático. A Câmara Municipal da Moita tem as licenças Microsoft. Home Edition. De ter a profissional. A diferença é só, em vez de ter 70 mil euros, vai passar para ser 120 mil euros ano. E eu não posso chegar aqui e dizer que não sabia, ou que não vi. Tenho que corrigir. Estava a contar com esse valor? Não estava. Estava a contar com esse valor em sede de orçamento? Não estava. Mas é um exemplo destes. Mas como este exemplo, há mais 3 ou 4. E permita-me só acrescentar mais outra coisa, já que a falar na herança que nós recebemos. Para além das questões, agora, práticas de contratação pública, existem também as questões das candidaturas que estão agora em curso. Quando foram as eleições, a gente já sabia, e já se sabia, que o Centro de Saúde estava muito atrasado. A obra estava praticamente parada, e constatámos isso quando tomámos posse. Mas quando constatámos posse, verificámos que, desde meados do ano passado, que já sabia que aquilo não tinha retorno. E perdemos mais de 6 meses, e depois de nós tomarmos posse, e agora perdemos mais uns meses até agarrar o tema, estudar o tema e fazer todo o trabalho de novo, para perceber que, muito possivelmente, vamos ter que lançar um novo concurso. Porque a empresa que está a levar a cabo os trabalhos, em 3 meses fez 1% da obra. Temos 30% concluído, quando já devia estar 100%. Quando tomámos posse, já devia estar 100%. E depois, o tempo para executar a verba que temos, o tempo até executar a verba, podemos não conseguir agora, entre lançar o concurso e executar a obra, podemos não acabar a verba, a obra dentro dos prazos com que nos comprometemos com a União Europeia. Se não o conseguirmos fazer, vamos ter que devolver o dinheiro. E eu agora, neste momento aqui, estou espartilhado numa de duas posições. Faço as coisas de forma diferente e tento, agora que os preços dos materiais aumentaram, que o custo da mão de obra aumentou, agora tudo aumentou, eu paro e vou fazer isto tudo como deve ser, será sempre feito. Mas faço isto com mais tempo, com mais cuidado e etc. E corro o risco de ultrapassar todos os prazos e devolvo os 30% à Europa. E vou aqui andar a negociar porque quero mais dinheiro porque a Câmara não mete mais €1 e assumo esta postura e corro o risco de devolver todo o dinheiro à Europa, ou eu assumo, ou vamos ter todos que assumir que temos de estar do lado da solução, que não há uma solução boa, vou ter que propor, se calhar, mais à frente, que a Câmara vai ter que pôr daquilo que seria do seu orçamento dinheiro para esta obra, quando poderia não pôr €1, vai ter que pôr dinheiro para a construção desta obra. E ainda assim não tem garantia que entre o lançamento do concurso, fazer acabar este contrato, fazer o novo caderno de encargos, lançar concurso, visto Tribunal de Contas e depois obra, que não pode ter atrasos, repare, é que depois a obra não pode ter atrasos, eu vou conseguir concluir a obra a tempo de executar a verba da União Europeia. Porque se não o fizer, vou ter que devolver o dinheiro. Ou seja, neste momento não há nenhuma solução boa. E não havendo nenhuma solução boa, eu prefiro fazer do que não fazer. Prefiro correr o risco de fazer do que não fazer. E é este caminho que vamos assumir. Mas é nesta candidatura e é na candidatura dos biorresíduos que também temos aí uns desafios interessantes para resolver, mas que sempre radicou
na mesma situação. Ou é impreparação, ou é propositado. Ou foi propositado, intencional. Mas o resultado prático é o mesmo. Seja por incapacidade, incompetência, impreparação, seja aquilo que se quiser dizer, ou intencional, o resultado prático é o mesmo. E as pessoas deste concelho não merecem isso. E é ir atrás destas situações que nós estamos a ir diariamente. Diariamente estamos a ser confrontados com situações destas. Mas, para falar do futuro, conseguimos fazer muitas coisas boas. Resolver muitas coisas boas. Muitas coisas que se diziam que não eram possíveis, passaram a ser possíveis. Fazer rapidamente, que não tinham custos, e avançaram logo. Avançámos com o encerramento ali de um estabelecimento que estava a causar enormes problemas de segurança e mesmo a nível de ruído e de comunidade à população. Foi possível que essa situação findasse. Conseguimos lançar o início do procedimento para o Regulamento Municipal de Apacentamento de Gado, que isto agora vai demorar, seguir todos os procedimentos, a implementação de um regulamento pode demorar até 6 meses, e eu compreendo a urgência das pessoas. É que para mim, desde que eu lancei o procedimento até que eu vou ter que concluir, cumprindo os prazos, pode chegar a 6 meses. Mas as pessoas já estão à espera disto há 2 anos, 4 anos que as pessoas estão à espera deste regulamento. E para elas isto não é os 6 meses, é os 4 anos e mais 6 meses. E eu percebo isso, eu entendo isso, mas eu não posso entrar em atalhos, porque em atalhos foi o que esta Câmara fez, com os resultados que se estão a ver. Por isso tem que se dar passos certos, seguros, para ter a segurança que o que se faz é bem feito e que não se volta contra nós e que ninguém tenha ponta por onde pegar. E o que eu disse a todos é, eu para trás, às vezes, se eu não for obrigado, eu nem faço intenção de ver. Que fique claro, se eu não for obrigado, eu não faço intenções de ver. Mas se precisar de uma assinatura minha, e se for um processo corrente, precisar de uma assinatura minha, eu sou obrigado a ver. Porque senão sou conivente. E aí peço imensa desculpa, não assino. Volta para trás. Temos pena, não é pessoal. Agora, eu não posso assumir responsabilidades que não são minhas. Eu quero trabalhar como deve ser, eu não me vou expor, não me vou pôr numa situação de fragilidade, pura e simplesmente para tapar algo que eu nem sequer sou responsável. Nós queremos trabalhar como deve de ser, como manda a lei, fazer tudo de forma o mais correto possível. E isso traz desafios. Porque, às vezes, eu faço aqui perguntas, eu queria seguir determinado tipo de opções e os técnicos superiores, os chefes de divisão dizem, olha, o que você quer fazer desta forma não é a mais correta. A mais correta é esta, dá mais trabalho, dá mais trabalho. Mas é aquela que nos dá mais segurança e dá-nos a certeza que ninguém nunca terá nada por onde pegar. E que eu, um dia, não deixarei a outros aquilo que eu encontrei para mim. Aquilo que eu mais orgulho senti nestes 3, 4 meses, que vai agora passar estes 3 meses e uns dias, que se começa agora, é aquilo que eu mais sinto orgulho. Em primeiro lugar, são várias coisas. Em primeiro lugar, os trabalhadores se sentirem pela primeira vez que são livres. São livres de fazer greve, são livres de não fazer greve, são livres de falar, de expressar a sua opinião, são livres de pedir para agendar a reunião com o Presidente ou com os vereadores, são livres no seu dia-a-dia. Eu só deixei uma coisa muito clara a todos: da porta da Câmara para dentro, os únicos que fazem política são os vereadores. Da porta para fora do horário de trabalho, cada um é livre de fazer aquilo que entender. Da porta para dentro é para trabalhar, e o horário de trabalho é para trabalhar. Essa é uma coisa que eu muito me orgulho, de paulatinamente, ao longo do tempo, começar-lhes a dar melhores condições de trabalho, que depois refletem na qualidade do trabalho que eles entregam à nossa população. Depois é os municípios começarem a sentir que a Câmara é um espaço aberto, é um espaço que é deles.
Eles podem entrar pela porta, pedir uma reunião e que se eu, porventura, não tiver nada marcado na minha agenda, se tiver disponibilidade naquele momento, eu tenho disponibilidade para os atender. Não quer dizer que aconteça sempre, porque eu tenho a minha agenda, mas se eu for ali, entrar ali pela portaria e tiver um senhor a tratar de um assunto e eu vir na minha agenda que eu não tenho nada para tratar e que eu posso receber logo ali, eu recebo. Resolvo logo ali a situação, ouço logo a pessoa, dou logo encaminhamento ao problema. E as pessoas podem vir às reuniões de Câmara, mas o Presidente da Câmara, se receber um e-mail, vai ao local ver a situação com os técnicos. Porque é no local que a gente vê os problemas, não é atrás de um teclado, não é atrás aqui desta secretária. Eu aqui não vejo nada. Eu aqui vejo por aquilo que os outros me fazem chegar. Mas eu gosto de ver as coisas com os meus próprios olhos, eu gosto de ouvir as pessoas, aquilo que elas me têm a dizer, sentir o porquê de levantarem aquelas questões e resolver na medida daquilo que nos é possível. E depois passar essa sensibilidade aos serviços, aos diretores de departamento, aos chefes de divisão, aos trabalhadores desta casa. Isso é muito importante, porque só assim que a gente está a trabalhar verdadeiramente para as pessoas. Essa é uma dimensão mais abrangente. Depois há questões mais de ordem, e eu vou passar para as práticas antes de falar das estruturantes. Depois há aqui umas questões mais práticas, que é todas aquelas pequenas intervenções que não se faziam porque eram deixadas para depois e às vezes nem se percebe muito bem o porquê. Havia um problema de saneamento no Gaio, logo ali à entrada do Gaio, por resolver há mais de 3 anos, que a pessoa tinha um esgoto a sair à porta da casa dela por uma sarjeta. E eu vou dizer isto pela primeira vez, e quando a minha chefe de divisão ouvir isto, e vir isto, a engenheira ouvir isto na entrevista, se passar, vai ficar surpreendida. Eu estava assim sentado e disse-lhe assim, olha, eu quero aquele problema, na primeira reunião que eu tive com ela, logo na primeira semana, estabeleci um conjunto de prioridades a todos os chefes de divisão. E as prioridades eram aqueles problemas que eu sabia que a Câmara Municipal teria capacidade de resposta de responder no imediato. Começar a responder no imediato, mas não estava à espera de uma resposta tão rápida. Eu disse-lhe, olha, aquele problema eu queria resolvido. Daquela rua, quero este problema resolvido. E ela disse, era uma terça ou uma quarta-feira. E ela disse assim, muito bem, Sr. Presidente, sexta-feira o problema está resolvido. Por acaso não ficou resolvido na sexta, foi resolvido na segunda. Mas era um problema que se arrastava há 3 anos, um problema de salubridade. E ela arranjou os serviços desta autarquia resolveram em menos de uma semana. Eu demorei, que a Presidente da Junta a perguntar-me se o problema estava resolvido, eu achei aquilo tão rápido, demorámos mais de 1 mês e meio até anunciar que o problema estava resolvido. Não era não confiar nos serviços, mas eu fiquei estupefacto com o facto de um problema que se arrastava há mais de 3 anos ter resolvido de forma tão rápida e tão simples. Que eu, no meu subconsciente, estava sempre à espera que ali houvesse qualquer coisa. Quando não havia, o problema continua resolvido. E quem diz esse problema aí, diz noutros sítios, dizer, já que se está a fazer a intervenção na Avenida 1º de Maio, que se faça o passeio para a escola Mouzinho da Silveira. Eu não vou ficar à espera que a pessoa construa a vivenda para depois fazer o passeio. Faça o passeio. Quando a pessoa construir a vivenda ao lado da escola, pagará as taxas que terá a pagar dos arrumamentos, mas a Câmara não vai ficar à espera que a pessoa construa a vivenda para fazer o passeio. Seja aquele passeio, seja outro passeio qualquer. E isso são as vertentes mais, como se diria, que têm importância, mas são as mais do dia-a-dia, aquela gestão corrente das podas das árvores, de mandar pintar as passadeiras, de manter os passeios mais limpos, de dizer aos diretores de departamento e chefes de divisão que as soluções que têm a encontrar têm que pensar na manutenção, porque havia aqui muito aquela lógica de fazer com fundos comunitários e depois nunca se pensava numa estratégia de manutenção e depois os nossos parques deterioravam-se, os bancos das nossas ruas deterioravam-se e tudo se deteriorava e não se pensava em manter. E foi aquilo que mais, e com orgulho, é estar a passar esta mensagem às pessoas que é, tudo o que fazem tem que ter uma lógica de manter, que depois tem que ser fácil manter, porque é para manter e para cuidar no tempo. E que os problemas
não se atamancam, não resolvem-se na raiz dos problemas. Se, por exemplo, você não está aqui, a câmara não está a apanhar, mas aqui a parede tem problemas de salitre. E está assim, vai continuar, porque esta parede não é uma prioridade. A parede deste gabinete não é uma prioridade para os municípios deste concelho. Não é porque eu não quero que seja. As prioridades estão lá fora. Mas a pergunta que me fizeram quando vieram fazer aqui esta pequena reparação, e vou-vos dar aqui este exemplo, era só dar tinta por cima, tapar ali um bocadinho e dar tinta por cima, mas daqui a um ano estava igual. Mas quem diz esta parede? Diz os ringos da baixa da banheira, que todos os anos eram intervencionados. Não, faça-se uma junta de dilatação. Custa mais um bocadinho, demora um bocadinho mais tempo, mas ao final daquele tempo, aquilo fica para sempre. Depois haverão de ter outros problemas, de outras naturezas, mas por aquilo, nunca mais vai voltar a partir. Porque os problemas têm que se resolver na raiz. Tal como as sarjetas aqui ao lado aqui em frente aos bares, ao lado da Câmara Municipal. As sarjetas são muito pequeninas. Quando eu mando limpar antes de que chova, e eu vi isso na pele e falei com as pessoas e depois acompanhei os trabalhos no local, eu vi. Quando eu mando limpar uma sarjeta que tem 10 cm, que nem sequer dá para pôr uma enxada, aquilo é estar a mandar as pessoas cavar 1 km e tal daqui desta avenida e estas zonas de estacionamentos. Não é prático, não é bom para o trabalhador. Isso não é bom para o trabalhador e muito menos está a consumir muitos recursos da autarquia que são necessários para fazer outras coisas. Então, temos que mudar a solução. Aquilo não é solução. Por isso mesmo, logo que tomei posse, pedi à engenheira, na altura que já estava o projeto, para mudar a solução aqui deste parque de estacionamento e a seguir a ideia é mudar todo o sistema de drenagem de águas pluviais desta avenida. Para que quê? Para que seja mais fácil limpar, para que não haja lençóis de água, para que depois estejam libertados os recursos humanos e materiais para fazer operações de limpeza e outros trabalhos que haja noutros pontos do concelho. Porque se a gente continuar a ir por soluções que carecem de muita manutenção, vai consumir todos os recursos nesta freguesia, neste parque, nesta rua e o resto. E temos de ter esta visão mais abrangente. Depois, tirando esta parte mais do dia-a-dia, de filosofia de gestão e etc., há aquela parte que é sentir que, a nível político, já estou a apontar a Câmara para a direção certa. E qual é que é a direção certa? Os jovens da União de Freguesias Baixa da Banheira e Val da Amoreira, e alguns deles de Alhes Vedros, sempre estudaram na escola secundária da Baixa da Banheira, que fica no Val da Amoreira. Mas nunca tiveram acesso a um pavilhão. E esse pavilhão sempre andou em disputa, quem é que faz o pavilhão, se é o Ministério da Educação, se é a Câmara Municipal, quem é que faz o pavilhão? O pavilhão pode ser muito mais que um pavilhão só para a escola, pode ser um pavilhão para toda a comunidade, depende da maneira como se estrutura e como se faça o pavilhão. E a Câmara Municipal assumiu uma prioridade, porque é uma prioridade para a nossa população. Eu não vou estar aqui em disputa, quem é que faz. É uma prioridade para a nossa população. Então, se é uma prioridade para a nossa população, é uma prioridade para a Câmara e para o Presidente da Câmara. Vamos lá fazer o pavilhão. Vamos fazer o pavilhão, queremos fazer o pavilhão num local em que possa estar aberto depois das 6, ao horário letivo, disponível para a comunidade, para permitir a prática desportiva de diversas modalidades. Porque seja o futuros nomias do basquete, ou do futebol, ou do voleibol, ou do handball, e tantas outras modalidades, que possam ter ali um espaço de excelência para a prática desportiva, e isso vai atrair mais jovens e vai criar uma nova dinâmica naquela freguesia, que faz parte daquela união de freguesias, no Val da Amoreira, mas também na Baixa da Banheira, e que irá, de certa forma, servir a Alhes Vedros, porque eu tive muitos colegas que eu estudei naquela escola que vinham de Alhes Vedros, e valorizar todo aquele território, valorizar aquela avenida, valorizar a freguesia da Baixa da Banheira, e depois, para além disso, já estamos a lançar concurso para a valorização desta frente ribeirinha, da outra margem que fica aqui de frente para nós. Vamos em breve lançar um concurso
já estamos a trabalhar no procedimento para lançar concurso, para a requalificação desta frente ribeirinha, porque este espelho de água que está aqui à nossa frente precisa de ter duas margens. A freguesia de Alhos Vedros tem que ter um ponto de encontro com a freguesia da Moita. Estas duas freguesias têm que conversar e as pessoas têm que ter um espaço onde estar. E se este lado está arranjado, o outro lado também tem que estar arranjado, para que as pessoas possam querer ir para o outro lado e fruir daquele espaço. Aquele espaço dá múltiplas oportunidades e é por aí que nós queremos ir, e que eu acho que, além de valorizar aqui a Moita e o centro da Moita, visto a localização que é, que bastará atravessar ali aquele passadiço, e a valorizar a fonte da Prata, esperando eu que os promotores imobiliários aproveitem esta oportunidade para dinamizar aquele espaço urbano que está urbanizado, está infraestruturado, mas que não foi construído. Eu vou criar as oportunidades, assim os outros, a comunidade à volta, as saiba aproveitar, quer do imobiliário, quer as empresas que se queiram fixar, porque aqui há pouco tempo duas IPSS vieram aqui falar connosco. Uma eu pude reunir pessoalmente, a outra, por motivos de agenda, eu não consegui estar presente na reunião. E foi muito interessante perceber que as pessoas que trabalham à minha volta já interiorizaram esta forma de trabalhar, que é uma forma simples. Todos os municípios e todos os projetos são importantes para a Câmara, mas há projetos, pela sua natureza, têm que ter um olhar especial, de maior importância, e a construção de uma ERP, o nosso conselho, para dar apoio à comunidade sénior, é de extrema importância. Investimentos de 7 milhões de euros e nessa casa desses valores são muito importantes para o nosso conselho. Por isso, a gente está aqui disponíveis para trabalhar, fazer o que for preciso. Então, uma das respostas que a minha engenheira, que trabalha comigo, que eu muito estimo, que é a engenheira Estela, deu ao responsável daquela entidade foi assim: o dia tem 24 horas, nós dormimos 8, como diz o Sr. Presidente, às 8h16 estamos cá para trabalhar. E é esse mesmo espírito, essa mesma vontade, essa mesma entrega que eu espero que as pessoas deem a projetos desta natureza. Claro que depois há períodos de menor pico, que ninguém consegue trabalhar, e nem eu, nem ninguém aqui consegue trabalhar com este pico de trabalho. Não é saudável para ninguém. Mas há projetos que valem a pena o nosso esforço, o nosso empenho, o nosso querer, a nossa vontade de trabalhar. E são projetos desta natureza, como de empresas que se queiram aqui fixar para criar postos de trabalho. O Presidente da Câmara e os serviços vão à procura e ligam de volta. Não é a empresa, não é o responsável da empresa que liga ao Presidente a perguntar em que estado é que está o meu processo. Se é os serviços desta autarquia que ligam para o responsável daquela empresa, para aquele promotor, a dizer: olha, é só para dizer que não nos esquecemos de si e o documento que estava aqui já está neste ponto de situação, já está aqui. Prestamos esclarecimentos às pessoas, para que as pessoas se sintam acompanhadas. Isso enquanto não temos outros instrumentos, que é como um regulamento de taxas, que nos permita dar incentivos a quem se quer fixar no nosso concelho. Como neste momento ainda não temos um regulamento que permita dar esse tipo de apoios, resta-nos servir bem as pessoas, atender bem as pessoas, com uma mensagem clara e objetiva. É possível fazer, dizemos logo que é possível fazer, em tempo útil. Não é possível fazer, não enrolamos, não inventamos, não contornamos a lei. Não dá. Mas dizemos de forma clara e objetiva. Mas dizemos: olha, se calhar aqui neste terreno não dá, ou se calhar desta forma, com esta implantação, não dá. Mas se calhar de outra forma, dá. Mas sempre respeitando aquilo que diz o PDM e a legislação, respeitando tudo. E tentar aqui encontrar soluções. Soluções que sirvam quem bate aqui à nossa porta. Desde a pessoa que quer o licenciamento, até as empresas que se queiram aqui instalar. O nosso foco é sempre o mesmo: trabalhar para servir. Se me permitir, destacar mais alguns pontos deste orçamento, coisas que ainda não estão aí, mas vamos trabalhar para que estejam em breve. Algumas das coisas que nem não vão pesar no orçamento. É apenas gestão. Gestão e fazer o Presidente da Câmara e os serviços fazerem o trabalho que lhes compete.
estamos a trabalhar para que ali ao lado do lar da Santa Casa da Misericórdia, aquela estrada que é de sentido único passe a ter 2 sentidos e uma ciclovia. Para que fique claro que é para trânsito ligeiro, não é para trânsito pesados, não é para ligeiros, não é para pesados. Mas permitindo fazer a ligação da ciclovia, permitindo desafogar o trânsito da rotunda, que é mais conhecida como a rotunda ali junto à BP, e criar aqui vias de circulação alternativa, tanto para pessoas que querem fazer mobilidade suave, andar a pé, de bicicleta, quer para os veículos automóveis, porque a moita tem aqui um problema de base, que é se ali aquela estrada que antes de chegar ali à rotunda da BP, pronto, que vem de Alhos Vetos, tiver entre aquelas 2 rotundas, entre a do Pingo Doce e agora a da BP, tiver algum constrangimento, a moita para. Não se consegue circular no concelho a moita, não se consegue vir à moita, tem que se vir pela autoestrada, tem que se vir por fora. E temos que aqui começar a criar vias alternativas de circulação. E isso vai dar trabalho, vai exigir um esforço da nossa parte, bem como estamos a tentar trabalhar para ser possível ir pela Marginal, desde aqui da Moita até o Gai Rosário, sempre pela Marginal. Claro que isso nos irá obrigar a conversar com o Centro Náutico, para encontrar aqui soluções alternativas, para que eles possam continuar a ter iguais ou melhores condições do que aquelas que têm agora, mas é na prática tentar fazer aquilo que estava previsto no Polis e que de um momento para o outro se inverteu aquilo que estava pensado. E o que estava pensado anteriormente estava bem pensado. Pelo que eu não percebo porque é que se alterou. Criou-se ali aquele tampão para criar estacionamento. E eu percebo, queriam criar estacionamento, mas criaram ali um tampão à circulação. E o mais engraçado é que chamaram aquilo de estacionamento de apoio à estação de caminhos de ferro da Moita. E eu não conheço ali ninguém que estacione o carro e para apanhar o comboio na estação de caminhos de ferro. E a lógica tem que ser ao contrário. Eu percebo que às vezes há candidaturas europeias que nos dão acesso a financiamento e que pode ser tentador recorrer a esse financiamento para fazer algo que nós queríamos. Mas como se subverte de tal forma a natureza, depois aquilo acaba por não servir ninguém. E o nosso modelo de gestão tem que ser outro, tem que ser integrado, tem que ser a conversar com as pessoas e ter uma visão mais abrangente no espaço público, no espaço do nosso território e mais abrangente no tempo. Tem que ser mais abrangente no tempo. E para que este projeto, case com este projeto e que se saiba o que é que se quer exatamente fazer a seguir. Porque se calhar o projeto que eu vou lançar ali para outra margem, se calhar com 1.200.000 não consigo fazer aquilo que eu queria fazer. Mas o projeto já tem que contemplar todo um conjunto de infraestruturas. E se eu não fizer com 1.200.000 que eu tenho neste momento, futuro à frente vou conseguir com outra candidatura, outra verba, ou um pedido de financiamento, ou de outra natureza, concluir o que está programado. Agora, o que eu não posso é, de 4 em 4 anos, 3 em 3 anos, e ainda para mais aqui estranha-se, porque foi sempre a mesma força política, andar a alterar as opções. A gente tem que saber qual é o caminho que quer seguir, ter muita confiança nesse caminho e não recuar. E continuar até onde nós queremos. Mais um projeto que por acaso eu não falei, que é muito importante, que é a habitação. Estratégia local de habitação. Nós tínhamos 70 casas para construir, que estava previsto na estratégia local de habitação, depois, com mais ali uns indicadores, chegávamos à criação de 100 casas, 100 fogos, mas neste curto espaço de tempo podíamos ter feito uma coisa, que era fechar em dezembro a estratégia local de habitação, podíamos ter feito, e tínhamos estes 100 fogos e não respondíamos às necessidades das pessoas. E a gente começámos a ver, olha, tem esta casa, alguém foi visitar esta casa, este prédio, que
está ocupado. Alguém foi verificar este logrador. Alguém viu aqui esta pessoa que está aqui e está em condições que a casa não tem salubridade para a pessoa estar. Está numa situação de enorme fragilidade e fez-nos um pedido, ou a casa está sobrelotada. Alguém viu esta família, este agregado familiar. E desse levantamento rápido que fizemos neste curto espaço de tempo, conseguimos identificar a necessidade da construção de mais de 40 fogos adicionais. E posso dizer que neste momento o trabalho ainda não parou, mas como nós temos que fechar para poder aceder a este financiamento, que se for em tempo útil é 100%, vamos fechar já. Já fechamos, já foi aprovado em reunião de Câmara, depois terá que ir à Assembleia Municipal para ser aprovado, para depois ser enviado para o ERU e etc., cumprindo todo o seu percurso, todo o seu trajeto. Mas eu tive que o fechar já. Mas temos 6 meses para fazer essa revisão e da análise que estamos a fazer agora, acreditamos que existem muitas mais situações. E isto que fique claro, estamos a criar um instrumento para dar resposta à nossa população, não é dar casa. A gente não vai dar casa, as pessoas vão pagar renda. Uma renda é um valor mais baixo do que aquela que está no mercado, porque as nossas casas, fruto do mercado da construção ter parado, e fruto do Conselho da Moita não ter sido atrativo para a construção de nova habitação, que tem construído no Montijo, no Barreiro, em Alcochete, mas na Moita não se tem construído nova habitação, a Câmara tem necessidade de aproveitar este recurso para proporcionar acesso à habitação às nossas pessoas que têm recursos mais baixos e que precisam ter uma habitação condigna para estar. Para depois o que tenham no final do mês lhe permita fazer a sua vida normal. Comprar os seus bens de consumo, de alimentação, os seus medicamentos, os filhos para ir à escola. Uma vida normal. Não estamos a falar uma vida de luxo, é uma vida normal. O simples, o corriqueiro, o normal, o que se quer para todos. E é nisso que nós estamos a trabalhar, ter rapidamente os instrumentos para dar resposta às necessidades da nossa população. É nisso que estamos aqui a trabalhar e é por isso que é muito urgente a estratégia local de habitação avançar. Estratégia essa local de habitação que nós estamos entre os últimos a lançar essa estratégia local de habitação. E mais aqui perdeu-se uma oportunidade, porque no âmbito do primeiro direito havia logo financiamento que a Câmara poderia logo ter avançado para aceder ao primeiro direito, não avançou, há mais de um ano ou dois, podia já ter avançado, outros municípios aqui à volta, também não poderia, nem estava à espera que a Câmara da Moita tivesse que ser o primeiro. Desejava apenas que não fosse o último. Mas pronto, agora, naquilo que é a nossa responsabilidade, estamos a avançar o mais rapidamente possível, sem nunca deixar de parte aqueles que são os nossos objetivos. Conseguir mais, conseguir melhor, dar uma resposta mais eficaz. Não é fazer por fazer. Quem está aqui não pode fazer pura e simplesmente por fazer. Olha, era obrigado a fazer, fiz. Não. Tem que dar uma resposta efetiva às necessidades das pessoas. Demora mais tempo? Demora. Dá mais trabalho? Dá. Por isso é que eu entro aqui às 8, saio daqui às vezes às 7 ou às 8. E já saí mais tarde. Agora, por acaso, estou a sair mais cedo. Nós, todos aqui do meu gabinete, quando a gente sai aqui às 6, toda a gente acha que está a sair cedo para casa. É um sentimento. A gente entra às 8, 9. Se a gente sair daqui às 6h30, 7 da tarde, toda a gente acha que está a sair mais cedo. Porque os hábitos de trabalho, por exemplo, eu ontem, aqui a minha secretária que me dá apoio também na contratação pública, eram 8, posso confidenciar, eram 7h30, quase praticamente 8 da noite, e ela ainda estava aqui a trabalhar. Eu sei porque eu também estava cá. E ela estava cá a trabalhar. Mas quem diz ela, diz outros. Não estou a dar aqui um exemplo, mas podia ser muitos outros que estão aqui, seja aqui, seja noutros serviços. Estão a dar aquilo que melhor têm de si, para neste curto espaço de tempo alterar o paradigma em que a Câmara se encontrava. E porque é necessário, neste momento que é o necessário, para que depois das coisas estarem arrumadas e terem sido criados os procedimentos, os circuitos, possamos todos, entre aspas, sair mais cedo. E o que é sair mais cedo é sair uma hora normal de trabalho. Sendo certo que em determinados momentos haverá sempre picos, mas isso há picos em todas as áreas profissionais e esta aqui não há de ser diferente. Agora, trabalhar a este ritmo é que não é o normal para ninguém. A minha relação com a oposição é boa.
é muito boa. E vou-lhes dizer porque é que é boa. Porque eu faço uma gestão completamente democrática do órgão, que é assim que tem que ser para ser saudável. Os vereadores da CDU querem acesso à informação. Se pedirem, têm. Se forem os do Chega, também têm. Têm acesso aos dossiês. Coisa, quando eu estava na oposição, não era-me dado acesso aos dossiês para consultar. Eu não podia consultar os dossiês, não pedia para ter acesso aos processos e não tinha acesso aos processos. Não era dado acesso à informação. E eu agora cumpro o que está na lei e dou acesso a todos à informação, em pé de igualdade. Bem sei que os eleitos da CDU têm acesso a canais privilegiados de informação, porque existe dentro desta casa, eles continuam a fazer chegar informação. Tudo bem, mas o que eu quero dizer é que não é preciso. Se mandarem um e-mail a pedir informação sobre um determinado processo, sobre uma determinada informação, terão resposta. Não é preciso aceder a canais alternativos de informação. Basta enviar um e-mail. E é assim que é saudável. Querem apresentar uma proposta? Tragam uma proposta. Se porventura essa proposta não estiver conforme e um Presidente da Câmara não pode levar a reuniões de Câmara propostas que não estejam conforme a lei, é ilegal. Eu poderia levar uma proposta, ter a tentação de levar uma proposta que eu sabia que não estava correta, votar contra e deixar todos votar a favor. Não posso, é ilegal. Tenho essa responsabilidade. Só posso submeter à aprovação propostas que estejam em conformidade com a lei. Quando não está em conformidade, ou quando eu tenho dúvidas dessa conformidade, porque há coisas que é da minha área e tenho conforto e consigo ajuizar, há outras que eu não tenho. E sempre que eu tenho dúvidas, tenho um gabinete jurídico que eu mando para lá as propostas, são-nos respondidas e eu remeto para quem fez as propostas essa resposta. Com a total transparência. E as pessoas percebem o porquê daquilo não está conforme. Depois, pode haver espaço para fazer a alteração e submeter a proposta outra vez, ou pode não fazer sentido. Mas essa é uma avaliação que eles têm que fazer, que lhes cabe a eles. E é desta forma que a minha relação com a relação institucional com a oposição tem sido boa. Agora, depois há aquelas questões políticas. Claro que não vemos o Conselho da mesma maneira. Nem assim podia ser, senão tínhamos nos candidatado todos juntos. Temos maneiras diferentes de ver o Conselho, temos maneiras diferentes de ver aquelas opções do Conselho, mas, mais uma vez aqui me digo, o que mais a mim me custa, e aí sim, é ter dos lados um conjunto de pessoas com que eu, em reunião de Câmara, eu sei o legado que elas me deixaram. E os processos que eu tenho aqui para resolver, fruto daquilo que eu disse anteriormente, fruto da incapacidade. Nem quero pensar que seja intencional, porque se for intencional é muito grave. Se for intencional é muito grave, mas isso caberá a outros ajuizar. E quando me colocam questões, eu digo, olha, mas isto está assim, mas lembrem-se, porque foi porque vocês deixaram isto desta e daquela forma, dizem que eu estou a fazer um conjunto de insinuações. Mas o que é certo é que quando eu envio os documentos, seja para a Polícia Judiciária, seja para o Tribunal de Contas, seja para as outras entidades, o ofício que eu envio para eles, faço sempre questão de uma coisa: enviar uma cópia do ofício que eu envio, seja para o vereador do Chega, seja para os vereadores da CDU. Ficam todos a saber o mesmo. Não escondo. Não escondo aquilo que está aqui, não escondo. Eu trabalho às claras. Se me tiverem que criticar, critiquem. Critiquem as minhas opções políticas, faz parte. Mas saibam em que condições é que eu me encontro para tomar aquelas posições. Isso tem que ser transparente. Agora, depois sou livre, eu e livre e aqueles que me acompanham, de tomarmos as nossas opiniões e depois as pessoas lá fora ajuizarão sobre a pertinência ou não das posições que nós aqui tomamos. Em liberdade. Pronto, é esta a nossa forma de estar e que eu espero continuar a ter com a oposição. Já falámos um bocadinho de todos os temas aqui. Agora,
aquele assunto que você podia ter colocado e que normalmente toda a gente coloca e que poderia ser o aeroporto, mas sobre essa questão já está respondida. Vamos aguardar os estudos. Se o estudo for contra, a gente, claro que não, se os técnicos disserem que não é possível, não é possível. Se for possível, será da nossa parte, se estaremos de acordo ou não, mas que fique claro que em momento algum deixaremos de defender os interesses da nossa população. Seja o estudo a favor, ou seja, se for contra é que somos contra, se for a favor seremos ou não. Olha, as projeções que eu tenho para o futuro é, a médio prazo, ter um conselho onde os problemas urgentes já têm resposta, ou já têm resposta identificada ou efetivada, em que as pessoas olham para o seu conselho com mais orgulho, com mais gosto, que querem e começam a querer chamar outros para virem para cá, ou seja, que o nosso conselho seja atrativo, quer para as pessoas, quer para as empresas, que as pessoas dos municípios aqui à volta saibam onde é que fica o Concelho da Moita, porque é importante, e isso, hoje em dia isso não acontece, que a Moita deixe de estar nos últimos lugares, nos diversos indicadores, seja da qualidade de vida, dos rendimentos, entre outros. Quero puxar o concelho todo para cima, seja do ponto de vista económico, social, autoestima das pessoas, autoestima dos trabalhadores desta casa, que os trabalhadores da Câmara tenham orgulho no serviço que prestam, olhem, andem, circulem de cabeça erguida, com orgulho do trabalho que estão a fazer, com brio, porque a Câmara e os atores políticos que aqui estão estimulam isso, promovem isso, valorizam isso, porque isso só acontece se isso for valorizado. É isso que existe, que os nossos parques estão bonitos, estão arranjados, é todo esse conjunto, que a comunidade conversa, sejam os da técnico-profissional, sejam aqui juntamente com a nossa escola pública, seja os nossos centros náuticos, seja a parte aqui da tauromaquia, articulam com outras vertentes do nosso concelho, ou seja, que as associações dos abrigos dos animais também têm outra atenção, porque há aqui uma coisa que eu disse que faltou dizer. A Câmara da Moita estava perspectivada para fazer o CROAI apenas metade, 20 boxes para animais, e vamos fazer, e nós da mesma forma que entramos, dissemos, não queremos fazer metade, queremos fazê-lo todo, são 20 boxes para os animais, e já estamos aqui a pensar, ao lado desse espaço, arranjar uma solução para uma associação que está aqui numa situação de fragilidade, para lhe dar mais condições. E é desta forma que eu quero que mais à frente o concelho seja visto, como um concelho de oportunidades, como um concelho onde as coisas acontecem, como um concelho onde vale a pena estar. E seja para viver, seja para fazer investimento, seja para estar, criar a sua família, estar. Para se virem a reformar também, pode ser, podem vir cá, seja qual for o objetivo, que meter a Moita no mapa. É isso que eu pretendo.